Então, bom dia a todos. Eu agradeço as palavras amáveis da professora Nazaré Barroso e agradeço o convite que foi feito. Cabral, peço desculpa. Cabral. E agradeço também ao Centro de Investigação o convite que me foi feito. Eu propus como tema de apresentação a feitura de uma sinopse, no fundo, fazer um apanhado da criação do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Portanto, o seu contexto e a sua história até aos dias de hoje. Bom, muito rapidamente dizer que haverá alguma redundância naquilo que eu poderei dizer aqui hoje. De toda a maneira, fica aqui uma apresentação sistemática deste fundo. O fundo aparece em 89 com este objetivo de estabilização financeira do sistema de segurança social, mas com motivações muito claras que são apresentadas no decreto-lei. Em primeiro, que o sistema de segurança social funcionava só em regime financeiro de distribuição, o chamado sistema de repartição. Por outro lado, como aqui já foi dito, a evolução demográfica com o progressivo envelhecimento da população estaria a colocar uma pressão bastante grande sobre os encargos de segurança social e depois responder de alguma forma a preocupações e iniciativas que já teriam lugar noutros países das comunidades europeias, portanto, da atual União Europeia. Devo dizer que, quando se fala muito no sistema de segurança social que assenta num financiamento de repartição, fala-se muito do problema da demografia. Eu devo dizer que a demografia é a razão pela qual existe o sistema, portanto, para cobrir riscos sociais, portanto, fazer a mutualização desses riscos, e é natural que, quando esse sistema é estabelecido, que as despesas sejam inferiores às receitas. Portanto, é natural que numa fase de menor maturidade do sistema exista um superávit do sistema. O que significa que é contemplado, isto está bastante bem explanado em várias literatura do International Social Security Association, portanto, da Associação Internacional de Segurança Social, que, desde logo, um sistema de segurança social, embora assente essencialmente no regime de repartição, deve constituir reservas nesta fase de menor maturidade. Para quê? Para que depois não possamos dizer, numa fase de maior maturidade, o sistema não aguenta porque a população envelheceu, porque temos mais população reformada. Pois isso era expectável. E, portanto, para esses choques demográficos e macroeconómicos, deveria existir, desde logo, esta reserva. E, portanto, é neste contexto que aparece também o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social e que, desde logo, se apresenta como um fundo que deve funcionar em regime de capitalização, necessariamente com intervenção nos mercados monetários e financeiros e, portanto, passamos para outro tipo de riscos, que são os riscos inerentes a um regime de capitalização. Isto para dizer que, se porventura um regime de repartição tem riscos de natureza demográfica expectáveis, da relação que se vai constituir entre a população ativa e a população reformada, um regime de capitalização também não deixa de ter riscos, e eles já foram aqui mencionados, que são os riscos financeiros, os riscos de investimento, ou as necessidades de diversificação, etc. Bom, seja como for, então, nesse decreto-lei, claramente, se fala do ativo. Portanto, temos fundos, temos que os aplicar e se faz a elencagem dos diversos valores possíveis ou ativos em que o ativo do fundo poderá ser aplicado, desde logo os tais títulos de dívida pública que foram também aqui já referidos. E, portanto, as receitas do fundo vão constituindo, também previsto aqui neste decreto-lei, para se constituir a tal reserva
que é suposto existir e que em Portugal foi criada apenas nesta data. Porventura podemos dizer porque é que não terá sido criada mais cedo e onde é que estariam ou estarão os superávites anteriores do sistema. Podemos naturalmente fazer um julgamento se porventura esses superávites que existiram foram bem ou mal utilizados. No cômputo não há um trabalho que faça essa análise para financiar outras necessidades prioritárias do sistema. O que é certo é que, a partir de 89, é que claramente se diz não, os superávites do sistema deverão ser canalizados para suportar as próprias características que o sistema poderá ter no futuro e que são naturalmente expectáveis. Bom, fazendo aqui uma linha do tempo, para ser tão breve quanto possível, segue-se um decreto-lei de 90 que estabelece normas relativas à organização e funcionamento, que é depois seguido em 98 pelo estabelecimento da Lei Orgânica do Ministério do Trabalho e da Solidariedade, que abrange ou que vai contemplar o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Desde logo fazer aqui uma nota que entre 90 e 98 é publicado o já aqui referido relatório do Banco Mundial de 1994, que fazia a tal apologia aos 3 pilares, que aqui também já foi falado, de um pilar Estado, um pilar empresas e um pilar indivíduos. Aqui há que fazer um parênteses, no sentido em que esta apologia que é feita pelo relatório do Banco Mundial foi criticada, sujeita a muita análise já depois, portanto, no decorrer deste tempo até aos dias de hoje, e uma questão há que dizer é que a existência de um sistema de segurança social aparece porque os indivíduos padecem de problemas que estão bem detectados e que o último Prémio Nobel da Economia, o Richard Taylor, bem vincou. É que os indivíduos são míopes, não são racionais, procrastinam, mesmo tendo literacia financeira, vão deixando para amanhã o que podem fazer hoje e, portanto, o sistema de segurança social é, de facto, um sistema que tem que ser público, obrigatório e universal, para que todos possamos contribuir e para que todos, desta forma, possamos fazer uma mutualização dos riscos. E, portanto, este discurso que hoje em dia existe porque este relatório do Banco Mundial muito contribuiu para isso, que os indivíduos devem ser eles próprios a fazer um planeamento da sua vida financeira, é um discurso que terá de existir dentro da necessidade da literacia financeira, mas não chega no sentido de serem eles próprios a conseguirem fazer toda a mutualização dos riscos. Sob pena de que serão mais tarde os prudentes a pegar por aquilo que são os imprudentes. Bom, feito este preâmbulo, também devo dizer que em Portugal também não estivemos alheios a esse relatório, de modo que foi publicado um livro branco da Segurança Social em 97, que tentou diagnosticar, já na altura, os diversos problemas que eventualmente o sistema de segurança social pudesse ter que enfrentar. Bom, mas continuando e detectando-se desde logo aqui alguma incompatibilidade entre o fundo e a necessidade de ver uma entidade que o tivesse que gerir, aparece então em 99 o Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, que ficou com essa atribuição de gerir o Fundo de Estabilização da Segurança Social. E, portanto, em 99 estabelecido este Instituto, que tem, de facto, por objeto a gestão dos fundos de capitalização no âmbito do financiamento do sistema de segurança social, com as atribuições que estão aqui patentes e que repetem isto mesmo, do seu artigo 4º do Decreto-Lei, e voltamos a outra linha do tempo.
portanto, como é que as coisas se continuam a processar. A lei de 32, da Lei de Bases de Segurança Social, vai estabelecer no seu artigo 111 claramente como é que este fundo deve ser alimentado. E, portanto, para além dos saldos do subsistema previdencial, portanto, estamos a falar de um sistema contributivo, porque o sistema de segurança social contempla outras áreas, nomeadamente a ação social, portanto, vem prever que uma parcela entre 2 e 4 pontos percentuais do valor correspondente às cotizações dos trabalhadores por conta de outrem sejam canalizados para este fundo de estabilização. Em 2004 é aprovado o Regulamento de Gestão do Fundo de Estabilização da Segurança Social e, mais tarde, portanto, vou aqui também passar estes pormenores, mais tarde é então, desculpa, e mais tarde é então, na lei de 2007, estabelecida claramente uma quase réplica de como é que a capitalização pública de estabilização deve ser alimentada, mas introduz este aspecto que aqui também já foi referido, do regime público de capitalização de caráter individual, que deu lugar mais tarde à criação dos certificados de reforma e que neste momento também fazem parte das atribuições do Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social. Uma última nota aqui na linha do tempo é esta portaria de 2013, que já mexe com as tais aplicações do Fundo de Estabilização da Segurança Social, no sentido em que o fundo deve, de facto, investir em certos ativos de outros Estados para a aquisição de dívida pública, aquilo que também aqui já foi referido. Portanto, muito rapidamente, este é o histórico da criação e desenvolvimento, digamos assim, do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Para terminar, ou a segunda parte da minha intervenção, apresento aqui alguns indicadores do Fundo de Estabilização, portanto, do Fundo de Reserva da Segurança Social. Vou passar a falar do valor, portanto, a sua evolução, das dotações anuais e acumuladas, porque já falámos que ele tem que ser alimentado, e, portanto, é importante para compreender a sua evolução como é que ele tem sido alimentado, ver o peso que ele tem em termos do PIB, em termos dos gastos em pensões e, sobretudo, a sua cobertura de despesa em pensões, na medida em que aquele objetivo anteriormente referido dizia que o fundo deve cobrir, ou ter como objetivo, cobrir 2 anos de pagamentos em pensões como valor a atingir. Falar ainda da estrutura da carteira, que já foi aqui referido, que levanta problemas da ordem financeira e dos riscos financeiros e também das rentabilidades. Bom, vamos então ao valor do fundo. Essencialmente, o que é que podemos dizer? Bom, vemos, isto são valores em termos nominais, temos uma tendência crescente do valor do fundo, atingindo até 2016 cerca de 14 mil milhões de euros. O que é que isto representa em termos de análise da sua alimentação? Reparem que neste slide que aqui está, a linha de baixo representa as dotações que têm sido transferidas para o Fundo de Estabilização. E o que é que nós vemos? Vemos aqui a 2 picos, portanto um pico de 2012 e de 2008, mas vemos aqui também grandes vales, por assim dizer, o que significa que aquilo que é canalizado para o fundo é muito pouco e, portanto, tem consequências no próprio valor do fundo. A vermelho temos o que é que estes valores representam em termos acumulados. Repare que, enquanto que no outro slide eu tinha uma unidade de milhões de euros, neste slide tenho uma unidade de milhares de euros. Pondo
as 3 linhas sobrepostas, o que nós vemos é que, de facto, sempre que deixamos de alimentar o fundo, o crescimento do valor acumulado é esbatido e, portanto, isso também tem impacto no valor total. Para dizer, então, que a diferença entre a linha verde e a linha vermelha representa aquilo que a gestão vai contribuindo para o valor final do fundo. Portanto, com a rentabilidade, digamos assim, da gestão que é feita mediante uma alocação por ativos, por classes de ativos e uma alocação por diversos títulos, obrigações, ações, etc. Bom, em termos do que é que isto representa em termos do PIB, temos agora um valor de cerca de 8%, portanto, mas com esta volatilidade que decorre da forma como o fundo é alimentado. Temos já um valor do fundo em percentagem dos gastos em pensões que representa 120%, portanto, pagamos um ano de pensões mais qualquer coisa, portanto, mais 3 meses, portanto, para se tornar mais claro, pagamos cerca de 15 meses de pensões, o que significa que ainda estamos longe dos objetivos dos 24 meses de pagamento de pensões. Eu quero aqui só deixar uma nota que, pelo menos desde 2002, que é a que se refere ao início deste gráfico, que pagávamos 9 meses de pensões, a 2016, que pagamos cerca de 15 meses de pensões, passaram 15 anos. Em 15 anos conseguimos pagar mais 5 meses de pensões, o que significa que, para atingirmos o objetivo de 24 meses, vamos precisar de mais 15 anos para atingir o objetivo. Portanto, isto é uma análise bastante simplista, mas que torna talvez mais fácil perceber o que é que isto significa. Em termos da estrutura da carteira, bom, não há dúvida nenhuma que a linha de cima, a vermelha, representa o investimento em rendimento, em títulos de rendimento fixo, e a linha a verde representa a aplicação em títulos de rendimento variável. Portanto, o que é que nós constatamos? Constatamos que até uma determinada altura, que corresponde a 2011, aquela linha tinha tendencialmente crescido. Portanto, a linha da aplicação em títulos de rendimento fixo, que a partir dessa altura tem uma tendência crescente. Se virmos em cima disto as aplicações em dívida pública nacional, que é aquela linha a meio azul, também vemos que a partir de 2011 tem uma tendência crescente e altamente crescente, a partir da tal portaria que eu pus na linha do tempo em 2013, que decorre do conteúdo da mesma, de ir até 90% da aplicação em dívida pública. Em termos de rentabilidades anuais do fundo, quando olhamos aquelas linhas, aqui a azul e a verde, nominal e real, respectivamente, vemos uma coisa muito simples quando nós tentamos analisar um qualquer gráfico, um qualquer índice do mercado de capitais: volatilidade, porque é uma das características do mercado de capitais. Portanto, não há que espantar, digamos assim, a sua forma. Que se reflete também quando calculamos rentabilidades anuais médias do fundo desde o início, que refletem exatamente o mesmo padrão e, portanto, a importância daquilo que também foi dito aqui, nomeadamente pelo professor Henrique Cruz, da necessidade de diversificar e de fazer uma gestão, tanto quanto possível, de mitigação do risco, com tudo o que a teoria da carteira e tudo isso nos diz, que não é também muito linha. Portanto, este é o estado, e desta sinopse que eu aqui pretendo fazer, do nosso fundo. Portanto,
não é boa nem é má, é um fundo que devia ter existido desde o início, que tem vicissitudes que decorrem da alimentação de que é sujeita e, portanto, é este o estado do fundo. Em termos de posicionamento internacional, e para tornar breve a minha apresentação, eu trouxe aqui apenas este slide que nos mostra que Portugal, neste aspecto, não está atrás de muitos países do mundo, portanto tem uma posição 18 em 20 em termos de valor absoluto do fundo e de 5 em 20 em termos de posição relativa. E, portanto, digamos assim, que ter acionado esta componente de capitalização prevista na própria gestão do sistema de segurança social está o trabalho feito, portanto temos que continuar com as sugestões que também aqui foram feitas. E, portanto, para terminar, foi feito o caminho de 30 anos de consolidação e maturação, foi feito. Temos andado para a convergência do objetivo de 2 anos e 4 meses, temos, mas ainda não foi atingido, e se fizermos uma análise tão linear como aquela que eu fiz, ainda faltarão 15 anos, tudo depende da forma como o sistema será alimentado. Eu acredito no sistema de repartição, acho que ele tem sido resiliente, porque não podemos esquecer que ele é estabelecido para dar rendimento na reforma às pessoas, existe para as pessoas e, portanto, nunca podemos esquecer que é esse o objetivo. Se ele cumprir esse objetivo, tanto melhor. Se as receitas do sistema não forem suficientes, teremos que sair da caixa e ir à procura de mais receitas, visto que a lei de 2007 já foi suficientemente penalizadora para contrair e penalizar o valor das pensões. Temos volatilidade das dotações anuais, temos tido. Temos volatilidade dos mercados financeiros, não podemos esquecer a crise de 2008. Temos uma gestão de ativos em regime de capitalização que levanta questões de gestão de risco político e financeiro relevantes, que estão bastante bem detalhadas na literatura da área e, portanto, mais recentemente temos limites mínimos de aplicação em títulos de dívida pública nacional que também, de facto, não são consensuais. Este é o estado. Eu acredito que temos que arranjar soluções e, portanto, muito obrigada pela vossa atenção e espero, e é o que eu digo aos meus alunos, que arranjemos todas soluções para resolver este problema, já que chegámos aqui, que temos um sistema de segurança social com uma longa história, tem 80 anos, não o vamos matar, vamos tentar que ele resista o mais possível. Mas eu não acredito que viver mais signifique trabalhar mais, antes pelo contrário. Portanto, e isso também está na literatura, há uma autora americana que fala muito disso, que é a Teresa Guilarducci, e, portanto, temos todos que conseguir atingir um objetivo de criar um mundo melhor, porque se não existirem abelhas também não é preciso termos sistema de segurança social e esse é um problema que existe hoje em dia. Temos natureza, temos abelhas e temos um sistema de segurança social que cubra riscos. Obrigada pela vossa atenção.